Boa noite a todos. Estão todos bem? Coisa boa. Eu também, graças a Deus. Essa doutrina espírita, devagarzinho, ela vai conquistando multidões. Ela vai transformando corações. E por quê? Porque ela vem devagar esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito de quem somos. O porquê que estamos aqui, o que devemos aprender e para onde que nós vamos seguir. E capítulos como este, honrar vosso pai e vossa mãe, e principalmente o item, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, clareia bastante as nossas mentes, buscando em nós convertimento. A doutrina espírita não quer convencer ninguém, quer converter corações. E a partir disso, então, com simples palavras do Evangelho, nós, trabalhadores da última hora, buscamos, a todo custo, passar essas mensagens. Vamos começar, então, a entender. Nós somos espíritos imortais, tendo experiências corporais, experiências físicas materiais. Então, eu vou começar com o parentesco espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, do Criador de todas as coisas. Ele nos criou simples e ignorantes, mas somos os seres inteligentes da criação. Como espíritos imortais, sem ciência alguma, Deus, então, como todo bom pai, como toda boa mãe, busca uma escola para seu filho. Já no caso de Deus, o nosso Criador, Ele cria as escolas para nós. E nós estamos em uma, na Terra, em um mundo de provas e expiações, que já foi antes um mundo primitivo. Provavelmente estivemos aqui. E estamos caminhando agora, então, com a consciência de que existimos, de que sentimos dores, calafrios, de que temos família, de que temos uma vida, para muitos finita, para outros infinita. E a confirmação disso vai se dando devagar, tanto pelas nossas intuições, pressentimentos e sonhos. Como irmãos perante Deus, todos nós pertencemos ao reino do Cristo. O Cristo veio nos dizer assim: o meu reino não é deste mundo. E o nosso também não. Nós não somos daqui. Nós também pertencemos ao reino dele, ao reino espiritual. E ele é o irmão mais velho, um irmão que está por nós, governador desse planeta, e ele então vem nos tutelar, vem nos educar e aceita o título de mestre. E muitos ainda perguntam: por que não o título de bom? Porque, como eu disse, é o irmão mais velho. Hoje é um espírito crístico. Hoje é um espírito que tem a sua angelitude, a sua pureza e então governa planetas a pedido de Deus, nosso Pai. Mas antes, não vou nem datar porque não tem como, nós não sabemos e nem temos ideia. Mas antes, o Cristo também teve de passar por provações materiais como nós passamos, em planetas que nem existem mais, em sistema solar que nem existe mais. E é por isso que ele é o nosso modelo e guia. Porque está escrito na doutrina espírita que ninguém tem privilégios. Ninguém, nenhum filho de Deus. Todos têm de começar do zero. Todos têm de ver o seu mérito. Todos têm de superar as suas provações materiais e alcançar a sua angelitude. E nós estamos aqui para isso. Devagarzinho, primeiramente, tendo consciência de que existimos. Porque em mundos primitivos, nós não temos essa consciência. Estamos totalmente animalizados. Agimos como os animais. Mas com o passar do tempo, então, nós vamos criando aptidões, desenvolvendo aptidões. E criando, então, o quê? Vários recursos que nos ajudam na nossa sobrevivência física. E depois, com o passar do tempo, passando para o mundo de provas e expiações, aí agora nós temos consciência da nossa existência, mas inicialmente material.
E não é à toa, então, que Deus criou circunstâncias nas quais pudessem nos proporcionar facilidades de começar a amar uns aos outros. Já que nós não teríamos consciência do lado espiritual somente do material, nada mais natural que o ser comece assim, Ele cria então essa família material, essa família corporal, para que nós possamos estar pelo menos para os mais próximos. E os mais próximos são quem? Mãe, pai, filhos, filhas e todos aqueles que estão naquela família consanguínea. Para que isso? Já que ainda não temos o amor espiritual, que começamos pelo menos a trabalhar o amor carnal, corporal. E é isso que faz dar certo. E é isso que faz devagar, perante as várias reencarnações, o retorno do espírito imortal nessa terra, reencontrando uns com os outros e trocando seus papéis. Horas, pai, outra hora, filhos, outra hora, apenas irmãos de sangue, outra hora, como amigos, entre tantas outras circunstâncias que nós vamos nos reencontrando e invertendo os papéis. E devagar então vai acontecer uma coisa maravilhosa. O ser tem devagarzinho a intuição da sua imortalidade, a intuição da sua divindade. Ele sabe que ele é filho de Deus, ainda inconscientemente falando. Com o tempo ele vai transbordando esse sentimento. E além de amar a sua família, ele começa também a amar os próximos que não estão tão próximos assim. Ele vai estendendo para os seus colegas de trabalho, ele vai estendendo para a sua comunidade. Passa um tempo então que ele vai se desapegando de uma tal maneira que então ele está no mundo, ele vive no mundo, ele auxilia o mundo, ele administra os bens do mundo, mas quando ele desencarna, ele está livre do mundo, sem apegos, porém auxiliou no mundo, amou no mundo, valorizou a oportunidade de estar na escola terrena. E é assim então que essa escola, essa terra, vem fazer o seu papel, devagarzinho, nos auxiliando perante os missionários, então, os nossos irmãos mais velhos, mais evoluídos, nós como espíritos de terceira ordem, ainda imperfeitos, e muitos espíritos nossos, irmãos em Deus, de segunda ordem, espíritos bons, já desapegados, mas ainda tendo de provar alguma coisa, estão por nós, como missionários, como monitores, nos auxiliando e nos guiando, desde lá atrás, desde Sócrates, Platão, Jeremias, Elias, Moisés, desde os mais recentes que nós conhecemos, todos esses devagarzinho bem exemplificar os passos do Cristo para que nós, então, possamos também praticar a lei do amor, a lei da misericórdia, fraternidade. Se somos filhos de Deus, que é o amor supremo, nós temos de entender devagar que nós somos os seres amorosos, que devemos devagar compreender que todas as circunstâncias terrenas são para nos auxiliar, são para nos tornar mais fortes, e que muitas vezes essas provas e expiações sumam o nosso corpo, isso é verdade. Mas depois do desencarne, o espírito sai iluminado se ele buscou enfrentar a verdade das suas dificuldades físicas, morais, afetivas, psicológicas, entre tantas dificuldades que nós temos nessa terra. E aí então ele vai seguindo reencarnação por reencarnação. Nós devemos provar, entender que a provação é como se estivéssemos em uma faculdade. Temos de passar nada mais, nada menos por todas as lições que os nossos professores e mestres trazem para nós. Mas nós ainda na nossa ignorância praticamos o que chamamos de mal, o que foi rotulado como mal, que advém da nossa ignorância. Nós não somos seres maus, somos ignorantes. Assim como também aquelas crianças que estão lá no pré não são más, são ignorantes ainda, fazem bagunça, derrubam um ao outro, pegam o lanche um no outro, xinga a professora, faz bagunça na sala,
nós estamos desse jeito, bagunçando o coreto terreno. É natural. Com o tempo, então, mais ou menos, porque tem aqueles espíritos que entendem. Todos nós somos espíritos errantes. Não sabemos de onde viemos ainda. Não sabemos para onde vamos ainda. Encarnados espíritos estudantes. E passando por essas provações, e aí então vem também as expiações, que são nada mais, nada menos, todo esse mal, toda essa ignorância que nós lançamos uns aos outros perante os atropelos que fazemos em nossas reencarnações, ainda pensando na vida material, materialista que ainda somos, avarentos que ainda somos, ainda pregando e agindo pela lei do mais forte. A doutrina espírita vem nos dizer que nós estamos na 11ª hora, em um momento no qual nós estamos migrando para o mundo de regeneração. Nós estamos em um momento de transição, e esse momento é sentido por todos nós. Devagar, como eu disse, o espírito imortal nessa terra, a sua primeira consciência é no plano material, é a primeira consciência que ele tem, e ele vive nele conforme todos os outros vivem também, levando vantagem. Mas passa um tempo, perante as reencarnações, ele vai sentindo que de alguma maneira, alguma lei o derruba. Alguma lei vem e devagar derruba o cavalo desenfreado das nossas paixões. Por que isso acontece? É a lei de ação e reação. É a única que consegue auxiliar o ser a encontrar a humildade, a sair do seu orgulho, da sua arrogância, da sua vaidade. A reencarnação derruba reis, derruba rainhas, derruba políticos poderosos, e com o tempo fazem com que estes sejam humildes. E por quê? Porque o mesmo mal que eles fizeram os outros passarem, eles passam também. E por que precisa ser assim? Muitos ainda reclamam dessa lei de ação e reação, causa e efeito. Por que precisa ser assim? Porque nós, se não sentirmos na pele o que fazemos os outros sofrerem, nós não aprendemos. Nós vamos continuar prejudicando. Já que não estamos sentindo nada, nada nos prejudica, então vamos continuar levando vantagem. Mas então o mundo dá voltas. Mas então, como diz o Cristo, eles vão viver, nós vamos viver, vamos encarnar. E aqui vamos compreender também o ensinamento do Cristo quando lá com Zaqueu. Zaqueu lhe diz assim, que doará metade dos seus bens aos pobres, e aquilo que fizer o mal, que ele fizer o mal, ele pagará quadruplicado. Quando fazemos um mal a alguém, nós não sabemos a dimensão que isso pode chegar. Podemos fazer pessoas perderem os empregos, perderem suas famílias, perderem os seus filhos, perderem os seus pais, perderem a sua dignidade, porque uma fofoca, nós não sabemos a dimensão que ela causa. Levar vantagem em cima do outro, dar um prejuízo ao outro, nós não sabemos o que isso causa. Trair alguém, quando ele descobre essa traição, nós não sabemos qual que é esse sofrimento, a não ser quando passamos por ele. Então é preciso que todos nós, devagarzinho, vamos passar por tudo que fizermos os outros passarem. E aí, como eu estava dizendo, Zaqueu disse que pagaria quadruplicado. Sim, muitos maus que fazemos a alguém duplica, triplica, quadruplica. E é por isso que nós, muitas vezes, sofremos o dobro ou o triplo do que fizemos a alguém fazer ou alguém sofrer. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, o parentesco espiritual. Todos nós somos irmãos. Eu não tenho ninguém aqui consanguíneo, mas todos nós somos irmãos em Deus. E então Deus cria essa circunstância de termos essa família consanguínea, a corporal, para que nos aproximássemos. Mas é preciso entender que isso nem sempre compreendemos.
É por isso que em nossas famílias nós temos as nossas dificuldades. Por quê? Ali pode ter desafetos do passado. Também pode ter afetos. Não tem uma regra exata, mas basta entender. Nós sempre nos reencontramos para, de alguma maneira, poder ali resolver algo do passado. Poder restituir ao outro o que nós fizemos de mal ao outro. E também reencontramos com espíritos estranhos em nossas famílias, para uns auxiliar os outros. É natural que seja assim. É por isso que a família terrena, ela é primeiramente, aqui na Terra, a maior escola que nós podemos ter para amar uns aos outros. Porque é ali que nós caminhamos juntos com os nossos adversários, do presente e do passado. Vamos devagarzinho sentindo aqueles desafios, aquela intuição de que um dos dois foi culpado. É natural. É por isso que muitas vezes um filho rejeita a mãe. É por isso que muitas vezes uma mãe rejeita o filho. Porque sente alguma coisa ali. Basta nós entendermos o seguinte: estamos aqui para devagarzinho compreender uns aos outros, amar uns aos outros, restituir o mal que nós fizemos uns aos outros e ir nos perdoando, buscando devagar boa vontade para com os outros. E por que nós devemos praticar essa boa vontade para com os outros? Porque muitos dizem assim: mas não praticam comigo, me fazem mal, levam vantagem em cima de mim, me traem. É porque eu não estou observando. Talvez eu esteja fazendo de igual para pior. Todos nós, em menor ou maior grau, leva vantagem em cima de alguém, mente para alguém, faz maledicências. Todos nós aqui nessa terra ainda estamos nesse nível. Na frente dos outros somos anjinhos, mas nas costas fazemos. Então nós estamos aqui para devagar perceber isso, porque estamos tentando tirar a trave do olho dos nossos companheiros, irmãos, parentes, amigos. Perdão, vamos lá. Estamos tentando tirar o cisco do olho dos nossos companheiros, dos nossos semelhantes, mas não estamos observando. Existe uma trave enorme em nós. Na maior parte das vezes, quando localizamos uma falta no nosso semelhante, podemos ter certeza, temos algo dobrado em nós. E já que nós estamos falando de amor, vamos compreender o seguinte: a palavra amor, ela precisa ser traduzida. Porque é muito fácil falar amor. É muito fácil chegar aqui na frente e dizer assim: vamos amar uns aos outros. Mas nós precisamos então entender o que amor significa de verdade. Porque senão não tem essa prática. Amor é no nosso dia a dia nós buscarmos com os nossos semelhantes concórdia, perdão das ofensas, piedade, fraternidade, compreensão de que todos nós somos filhos de Deus e estamos aqui uns pelos outros. Compreensão de que as nossas existências pertencem dos outros, desde quando nascemos até quando o corpo vem a falecer. É a única forma do espírito imortal evoluir nessa terra. Quando ele percebe que ele tem que estar com seus filhos e amá-los de verdade e não bajulados, como atualmente nós estamos vendo tanto. Filhos bajulados, filhos cheios de presentes caros. E assim então os pais não compreendem porque os filhos não lhes respeitam, não lhes amam, não lhes valorizam, não valorizam nada, querem tudo novo. Sai um smartphone novo, querem, sai um tablet novo, querem mais TVs a cabos, entre tantas outras coisas. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a sentir o valor das coisas, a respeitar uns aos outros. Nós, no meio da nossa correria material, estamos só preocupados em dar-lhes presentes para ali podermos nos ausentar e nos preocupar com as coisas materiais. Em contrapartida, os nossos filhos nos devolvem egoísmo, materialismo e avareza. E esse tema, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, está justamente no capítulo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas eu acredito que na atualidade
A culpa maior é dos pais. Porque se os pais buscassem entender o tanto que é importante a educação de seus filhos desde o berço, talvez teríamos filhos mais educados no tempo atual. Independente se tem tecnologia, independente se hoje estamos em um momento da civilização diferente do de ontem, que tem computadores hoje e antes não tinha, independente disso, sempre é possível, de alguma maneira, com esforço, educar melhor os nossos filhos. E nós estamos aqui para isso, educar uns aos outros, compreender uns aos outros e ao mesmo tempo entender: não somos donos de ninguém, temos de amar incondicionalmente e ao mesmo tempo respeitar o livre-arbítrio. Porque tem muitas pessoas que dizem que o amor dói. O amor não dói. Amar os filhos não dói. Amar os pais não dói. Amar os irmãos não dói. Amar a comunidade não dói. O que dói é a expectativa que jogamos em cima dos outros e esperando algo em troca. E esperando que nos dê o mesmo amor, nos dê o mesmo carinho, nos dê a mesma atenção. É isso que dói. Está certo que o mundo está cheio de ingratos. Muitos de nós o somos, desde lá atrás com os nossos pais, e ainda o somos perante todas as oportunidades terrenas que temos perante a glória de Deus. Todos nós ainda somos muito ingratos. Mas tem uma historinha que ela vem devagar ensinar para nós que nós devemos deixar aqueles que querem ir cuidar de suas próprias vidas. Seguir, porque também está escrito que o ser é o autor de sua própria história. Isso é verdade. A partir do momento que ele tem autonomia, ele tem o direito de devagar ir construindo a sua vida, buscando encontrar a Deus, constituir família, se edificar perante as suas aptidões, nos quais lhe auxiliam a encontrar uma profissão. Se profissionalizando, então, ele busca entender que todos nós aqui devemos estar para o nosso semelhante. E não é à toa, então, que mais uma vez, nessa escola magnífica, em nossas famílias, nós devemos estar pelos nossos pais. Devemos estar também, quando constituímos a nossa, pelas esposas e esposos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, com as nossas profissões, pelos nossos clientes, pelos nossos pacientes. Olha só como é magnífico isso. Deus criou uma escola tão perfeita que faz com que tenhamos relações uns com os outros o tempo inteiro, para que devagar compreendamos que aqui na terra, aquele que faz para o outro, faz para si mesmo. E ainda tem pessoas que, quando chegam na sua madureza, dizem assim: poxa, mas eu só vivi para o meu esposo, só vivi para minha esposa, só vivi para os meus filhos, só vivi para a minha empresa, só vivi para a minha comunidade religiosa. Aí que ele não entendeu se ele está reclamando assim. Viveu certo. É para isso que nós estamos aqui, para viver pelos outros, pelos nossos pais, quando eles estiverem velhinhos e estiverem precisando de nós, pelos nossos filhos, enquanto eles não têm autonomia de dar conta de suas próprias vidas, constituir suas famílias, seus empregos, suas profissões, e então poder sair pelo mundo, enquanto não tem essa capacidade. Porque é nossa responsabilidade prepará-los para isso, preparar os filhos para o mundo, entender o que o Cristo quis dizer lá atrás: odiar pai e mãe. Na moral estranha, vou explicar. Ele quis dizer desapegar, amar menos. Porque hoje os pais são apegados aos filhos, os filhos são apegados aos pais. Mas até concordo que os pais são apegados aos filhos por causa da sua paixão, que eles chamam de amor. Mas a maior parte dos filhos que ficam 30, 40, até 50 anos na casa dos pais não são apegados pelo amor. Na maior parte das vezes, apegados pelos bens materiais. Porque é mais cômodo, é mais fácil.
Ali eles não precisam gastar constituindo família, tendo filhos, casando, entre outras coisas. E muitos destes também que abusam disso, então, acabam não sendo bons profissionais, acabam sendo medíocres, infelizmente. Precisamos entender, então, o que o Cristo quis dizer mais uma vez. Aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho, o mundo que ama mais estes do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Ele quis dizer, aqueles que são apegados a tudo isso, terão mais dificuldade para evoluir espiritualmente, terão mais dificuldades para se desapegar das coisas, terão mais dificuldades para conseguir se edificar por si próprios. Porque o que edifica o ser humano, se não o esforço próprio, se não o mérito próprio, se não o trabalho próprio, no qual ele estimula a sua inteligência para encontrar as soluções para os seus problemas? É a única maneira que tem do ser devagar e criando as suas ideias inatas, trabalhando, estudando, buscando conhecimento, dando o melhor que ele tem para a sua família, para os seus filhos, buscando, independente das dificuldades, superar, se resignar, vencer e buscar se aproximar das leis de Deus. Ser cristão não é exatamente ser espírita, mas ser cristão. Como dizia Chico Xavier, ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do espiritismo. Então, todas as religiões que são cristãs e que buscam edificar o ser humano para melhor são válidas. E é isso que nós estamos aqui, buscando, de alguma maneira, incentivar a religiosidade. A religiosidade faz com que devagar nos aproximamos da espiritualidade. Aproximando da espiritualidade, nós temos mais força para superar as nossas dificuldades. Nós estamos em um momento no qual estamos transformando o planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E esse momento, eu esqueci a palavra que a gente fala de um momento para o outro. Como é que a gente chama? Transição, obrigado. E esse momento de transição, ele é dolorido. Por quê? Porque o ser imortal entra em conflito. Sabe os filmes que nós assistimos? De super-heróis, por exemplo? Está tudo no início, está tudo muito bem. Aí de repente vem o vilão, vem os conflitos. E aí, então, além de enfrentar o vilão, ele ainda tem conflitos pessoais. Isso tudo muitas vezes quase derruba. Mas, na maior parte das vezes, no final do filme, ele vence. E nós estamos em conflito. Por quê? Nós trabalhamos a materialidade desde quando nós começamos a trabalhar nessa terra, levando vantagem, avareza, orgulho, vaidade. E estamos observando que isso não funciona. Essa lei ouro por ouro, dente por dente, essa lei civil que Moisés trouxe lá atrás, mas que Jesus aboliu, pregado por muitos até então, praticado por muitos até então, nós estamos vendo que isso não funciona mais. Não funciona mais levar vantagem, prejudicar o outro, porque nós, espíritos imortais, de alguma maneira, sentimos toda a volta da lei de ação e reação. Nós sentimos as dores e nós observamos que alguma coisa está errada e que eu devo mudar alguma coisa. Eu não estou entendendo que é do lado espiritual, que é aceitar a espiritualidade em minha vida. E enquanto eu não entendo, o que vem então e me atropela? E muitas vezes me domina a depressão, os pânicos, os medos, as covardias de enfrentar a vida, porque nós já tentamos de tudo que é da terra e nós estamos observando que de alguma maneira ela vem e puxa o nosso tapete. É a espiritualidade, é a religiosidade que vai fazer com que nós entendamos essa transição. E então, depois de todos esses conflitos que são sofridos, levam centenas de anos e até milênios, chega um momento que o ser acorda. Ele percebe que não tem como fugir de Deus, que precisa aceitar Deus em sua vida.
se aproximar de Deus e de suas leis. E aí então ele vai conseguindo força para si mesmo. E agora, antes confiante em Deus, e agora confiante em si mesmo, agora o medo vai desaparecendo, a coragem vai vindo. Ele vai sendo capaz de enfrentar as suas dificuldades. Ele deixa os pânicos de lado, as depressões de lado. E quando ele observar, agora, ele pratica o que é de Deus. Ele pratica as leis de Deus. Todos esses espíritos que nós conhecemos, missionários hoje, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, também tiveram mais ou menos as suas dificuldades, da forma como eu disse. Todos eles passaram por um momento de conflito, todos eles. Mas superaram, venceram. Assim como com o tempo, aqueles alunos do fundão cansam. Eles cansam então de sempre repetir. Eles cansam de tanta obrigação. Eles cansam de tanta dor, de tanto sofrimento. Aí então eles tomam as carteiras na frente. Eles querem escutar a lição. Eles querem aprender. Eles querem superar as suas dificuldades. Eles querem sair desse sofrimento, dessa dor, desse egoísmo, deste apego, que só as leis de Deus, que só a aproximação das leis de Deus faz com que consigamos. Para completar, então está quase. Para finalizar, um pequeno texto do livro Fonte Viva, de Chico e Emmanuel. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento em todo discernimento. Paulo. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um ser humano se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Para finalizar mesmo, eu vou lá no Livro dos Espíritos, onde ele vem nos dizer da oração interior e da oração exterior. Que a oração interior possa ser aquela sutil e singela que fazemos ao meditar e ao deitar. E também naqueles momentos de desespero, onde estivermos em pensamento. Mas vamos lembrar qual é a oração que mais agrada a Deus. E o Cristo também vem nos ensinar. Que seja a sua oração o meu caminhar. Significa caminhada
significa plantio, significa semedeira. E buscar fazer com que esse plantio seja bom, seja saudável. Porque lembrando, o que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a minha mensagem. Um abraço a todos.